Olá, amigos telespectadores da TV Com Canal 22, a rede da família Cisense. Estamos iniciando mais uma super entrevista aqui especial com o Dr. Luiz Fernando Dias, cirurgião plástico de grande renome aqui da Clínica Dias. Tema de hoje, próteses de silicone. Tudo bem, Dr. Luiz Fernando? Muito obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Ok, e a cirurgia, vamos começar então falando da cirurgia. Perfeito. De inclusão de próteses de silicone. É muito procurado pelos brasileiros? Sim, essa é uma cirurgia muito procurada, que tem aumentado bastante nos últimos anos também. E na verdade, só não é mais utilizada que a cirurgia de lipoaspiração e lipoescultura, mas é muito realizada no Brasil. E qual o local que os pacientes mais se queixam, doutor? Perfeito. Na verdade, a gente introduz prótese de silicone em várias partes do corpo, como por exemplo mama, nádega, panturrilha, também em face para avanço de mento, avanço de região malar, mas a região que a gente mais utiliza essa cirurgia é a região mamária, porque existe mais procura de pacientes por inclusão de prótese na região mamária. E é uma cirurgia segura? O silicone ele pode ser utilizado, é um material que pode ser utilizado com segurança na cirurgia plástica? O silicone é extremamente seguro. O silicone que a gente utiliza é o silicone grau médico, é um silicone estudado, um silicone de muita qualidade, específico para ser utilizado no ser humano. Claro que eu estou me referindo ao silicone, que ele é utilizado de forma, dependendo do interior, pode ser um silicone mais ou menos coeso, mas ele tem que ter uma parede. Eu não estou falando do silicone injetável, que esse eu não utilizo e nem recomendo. Quer dizer, você injetar silicone líquido no indivíduo. O silicone que você vai utilizar é o silicone que ele é composto por um elastômero, uma parede em volta e dentro tem o silicone. Então esse é o silicone que nós utilizamos com muita segurança. É difícil de vazar, né? De sair, sim, inclusive o silicone, ele é um silicone que, esse aqui, para você ter uma ideia, esse aqui é de prótese de mama, nós temos alguns exemplos aqui. Esse aqui é uma prótese que a gente chama de charutinho, uma prótese de panturrilha, e essa prótese está rota, né? E mostra que mesmo ela estando rota, o silicone não vaza, porque ele tem alta coesividade. Então, se você aperta, você vê que o silicone sai, mas ele entra de novo, ele não é líquido. Os silicones de 20 ou mais anos atrás, anterior a 1995, a maioria era tudo líquido. Uma das evoluções que nós tivemos com a melhora importante da qualidade das próteses foi também esse conteúdo, que hoje praticamente não se utiliza mais prótese de silicone com líquido no interior, é tudo gel e gel coeso. Tá? Sim. E pode haver algum problema, alguma complicação após a utilização do silicone? Perfeito. Nós temos as complicações que existem, são as complicações logo depois da cirurgia, que são inerentes a qualquer cirurgia, como por exemplo um hematoma, né? Um acúmulo de líquido, ou até uma cicatriz que não fica tão bonita, que necessita até de um retoque. Então são as complicações mais próximas. E tem as complicações mais tardias, que eu vou listar aqui 3. Uma delas eu mostrei aqui, que é quando a prótese se rompe, que é a ruptura da prótese. Prótese, quando se rompe, ela tem que ser trocada. Outra complicação é o seroma, que é o acúmulo de líquido, que pode ser tardio, às vezes até depois de alguns anos de cirurgia. E a contratura capsular, que nada mais é do que a rejeição, o paciente considera aquilo como se fosse uma rejeição, que a mama vai ficando endurecida, vai alterando a forma, mas ainda bem que essas complicações são muito infrequentes. Então a gente utiliza muito essa cirurgia porque o grau de satisfação dos pacientes é grande. Nós também, é muito interessante para nós, o retorno é muito interessante, sendo que é uma cirurgia de um índice muito baixo de complicação. Certo. Vamos falar sobre próteses de silicone em mamas e câncer de mama. O silicone ele pode gerar câncer? É uma pergunta que muitas vezes os pacientes fazem para a gente. Será que essa prótese, que na verdade é um corpo estranho, pode gerar câncer? Não há nenhum trabalho associando o câncer à prótese de mama. Aliás, há trabalhos mostrando que os portadores de prótese de silicone têm até uma incidência menor de câncer de mama, talvez associado até o fato de terem menos tecido mamário, ou então esse corpo estranho ele melhorar de uma certa forma o sistema imune do paciente. Mas
A prótese ser implicada em aumento da possibilidade, da probabilidade do indivíduo ter câncer, isso não tem trabalho mostrando, não. No caso das mamas, doutor, o silicone ele é indicado para dar firmeza, para corrigir flacidez? Como que é feita a cirurgia? Perfeito. A cirurgia de inclusão de uma prótese de silicone sempre vai ser com o intuito de aumentar a mama. Ponto. A prótese de silicone, veja, ela tem um volume. Quando você introduz isso na pessoa, ela vai aumentar o volume daquela área. Então, a prótese de silicone está indicado, vamos considerar aqui, por exemplo, a cirurgia de mama, para hipomastia. Quem tem mama pequena, você vai colocar, depois nós vamos falar um pouquinho de outras áreas, mas para mama especificamente, já que você falou de flacidez mamária, é até uma coisa que é interessante, porque até hoje eu recebo paciente no consultório, eu vim aqui para prótese porque minha mama é flácida. Não. A conduta não é correta corrigir flacidez de mama com prótese. A prótese aumenta a mama. Acontece que como ela aumenta o conteúdo mamário, ela estira o continente. O continente é a pele. Então é claro que a inclusão de uma prótese mamária vai melhorar a flacidez mamária. Mas você tem que avaliar o grau de flacidez e o volume mamário do paciente. Às vezes o paciente já tem um volume mamário bom. Você vai colocar uma prótese para corrigir flacidez, vai ficar grande. Então, não é indicado. Aí você pode colocar uma prótese e, às vezes, depois da cirurgia, ter que tirar a pele também, porque a prótese não foi suficiente para corrigir aquela flacidez em questão. Então, isso tem que ser avaliado antes. Se você vai indicar uma prótese de silicone, você tem que saber que o volume final vai ser aumentado, porque o volume final da mama é o volume da mama que a paciente tem, mais a prótese. Você pode, sim, até diminuir uma mama com prótese de silicone, em situações muito especiais, naquelas situações em que você remove mais tecido mamário do que a prótese que você vai colocar. Então você pode colocar uma prótese, você colocar uma prótese de 200 ml e tirar 250, 300 ml de tecido mamário, você de fato está reduzindo a mama, introduzindo uma prótese. Mas em que situação você vai fazer isso? Uma delas é em mama doente. Aí você pode tirar tecido mamário doente para colocar uma prótese. Ou mamas extremamente gordurosas. Agora, tirar tecido mamário que é um tecido sadio, para colocar uma prótese, isso não é interessante, não. Certo. Doutor Luiz Fernando, com relação ao volume a ser implantado, aos ml, quem que determina, quem decide? Somente o médico paciente? Às vezes a pessoa quer um volume maior que pode ser suportado? Na verdade o paciente traz a queixa e a gente avalia de uma forma bastante, para ter um resultado harmonioso. Então eu explico para o paciente que não podemos exagerar nem para mais nem para menos. Às vezes você vai colocar uma prótese tão pequena que ele não vai notar a diferença, não vale a pena ter feito a cirurgia. Ou então colocar uma prótese tão grande que pode lhe causar algum tipo de problema, como por exemplo o aumento da quantidade de estrias ou aparecimento de estrias, lesão de pele ou até limitação para o movimento. Então quando você tem uma quantidade de tecido mamário, você tem que imaginar que o resultado final da sua mama vai ser aquilo que você tem mais a prótese. Então, eu quero uma 300, eu quero uma 350. Não, o ideal é o médico lhe avaliar e nós aqui, Marcos, costumamos mostrar para o paciente fotografias, tá, de pessoas, muitas vezes nem pessoas que têm, de revista mesmo, para ela me dizer o que ela acha do tamanho daquela mama. E aí eu tenho uma ideia do volume da prótese que nós vamos colocar aí, nós vamos colocar moldes. Então isso aqui tudo são próteses, aqui tem vários moldes e você no intraoperatório coloca um molde de um volume que você acredita que vai ser o adequado. Aí você avalia, se você acha que ficou pequeno, você vai pôr um molde maior e vice-versa. Aí você vai abrir a prótese daquele molde que você achou interessante. As próteses variam, então a prótese pode ser uma prótese redonda como essa, pode ser uma prótese anatômica como essa, pode ser uma prótese cônica. As próprias próteses redondas, elas variam se ela é um perfil mais alto ou mais baixo. Olha que interessante, aqui nós temos, todas essas próteses aqui são de 350 ml, todas. Só que essa aqui, ela é mais chatinha, porque ela é um perfil mais baixo. Essa aqui é um perfil mais alto. Então o perfil vai aumentando o perfil e vai diminuindo a base. Então essa prótese aqui é uma prótese de 350, que tem uma base maior e ela tem uma projeção menor. Essa também é 350, só que tem uma base menor e tem uma projeção maior. Então tudo isso, o médico, obviamente o paciente não tem obrigação de saber, e a gente, já que tirou todas as medidas do paciente, ele vai calcular para no dia da cirurgia colocar a prótese mais adequada.
Muito bem. Doutor, para finalizar, fala para a gente então sobre o pós-operatório da cirurgia de implante, né? De silicone em mamas e nádegas, que são as mais comuns. O pós-operatório dessas cirurgias é uma pós-operatória bem tranquila. A prótese nádega, de fato, ela é um pouquinho mais dolorida, porque na nádega a prótese é colocada dentro do músculo. E na mama ela é colocada na frente ou atrás do músculo. Ninguém coloca prótese de silicone mamário dentro do músculo. Então, quando você coloca na frente do músculo é um pouquinho menos dolorida, atrás é um pouquinho mais, mas nada que analgésico no pós-operatório não resolva. Então a gente prescreve um anti-inflamatório, um analgésico fraco, um pouco mais forte, e o paciente acaba tendo um conforto de pós-operatório bem tranquilo. Em relação às mamas, você vai fazer uma limitação na movimentação da mama, limitando a abertura do braço em torno de 45 graus, tendo condição plena de fazer higienização da axila, etc. Evitar movimentos que chacoalham o corpo e trepidam, porque isso daí pode causar algum tipo de complicação. No caso da nádega, inicialmente é interessante o paciente dormir de barriga para baixo, para não ter peso nessa região, e quando for dormir de barriga para cima, colocar um travesseiro abaixo e acima da região operada para não ter tensão. E gradativamente, como ele vai acompanhando aqui com a gente, nós vamos liberando essas atividades aos poucos. Assim como, por exemplo, fazendo os curativos a cada período. Quando nós utilizamos um curativo cupríneo, a gente não precisa trocar, também é interessante, o paciente pode molhar. Então tudo isso é explicado para o paciente na consulta, ele tira suas dúvidas e a gente detalha esse pós-operatório. Porque quanto mais o paciente estiver informado do pós-operatório, mais ele vai fazer direito e mais vai ser interessante o nosso pós-operatório, né? Ok, doutor, muito obrigado, belíssima entrevista, informações enriquecedoras para a gente. E as considerações finais aos amigos telespectadores. São mais de 80 mil telespectadores nos assistindo nesse momento. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui e a oportunidade de poder falar sobre esse tema que é interessante, próteses. Ainda existe muita informação equivocada, como essa que eu comentei aqui, do que a prótese corrige flacidez. Não, ela pode melhorar sim, mas não é bem assim. A prótese pode dar câncer, a prótese pode dar aquilo ou aquilo. Então é interessante a gente conversar para até desmistificar isso. Então agradeço mais uma vez o pessoal de vocês da TV Com 22 vir aqui e a gente poder discutir um assunto bem interessante. Ok, muito obrigado você de casa pela sua audiência e pela sua companhia. Finalizamos aqui mais uma entrevista com o Dr. Luiz Fernando Dias, diretamente da Clínica Dias. Um forte abraço a todos.